Se você ainda não sabe tudo do Corinthians, hoje é hora de saber comigo. Eu sou Marina Lemos e olha as notícias do Corinthians hoje. E os destaques parece que são tirados do Cidade Alerta, viu? Porque, nossa senhora, ó, o Augusto Melo virou réu no caso Vai de Bet. E eu falo mais disso para vocês. A outra notícia, que daí não é caso de polícia, é que o Corinthians avança em renovação de lateral. E eu falo para vocês todos os detalhes sobre isso. Aí a gente volta para o Cidade Alerta Corinthians e o Duílio gastou mais de 80 mil reais em relatório chocante com as despesas. A outra coisa, Gaviões da Fiel convoca mega protesto e você vai ver tudo sobre isso. E além de tudo isso, tem mais, viu? Então, bora começar com a primeira notícia de hoje, que é essa bomba sobre Augusto Melo, né? O presidente afastado do Corinthians e ex-diretores se tornaram réus no polêmico caso da Vai de Bet. A Justiça de São Paulo acatou a denúncia do Ministério Público de São Paulo nessa terça-feira, investigando possíveis irregularidades na intermediação do acordo de patrocínio. A informação foi divulgada pela Rádio Bandeirantes e confirmada pelo site meutimão.com.br. Além de Augusto Melo, Marcelo Mariano, ex-diretor administrativo, Sérgio Moura, ex-superintendente de marketing, e Alex Cassundé, suposto intermediário, foram formalmente processados. As acusações são graves, viu? Lavagem de dinheiro, associação criminosa e furto qualificado. Sim, estamos falando do Corinthians. A investigação aponta o desvio de 1,4 milhões de reais dos cofres alvinegros. A suposta empresa intermediária, que teria direito a 7% dos 360 milhões do patrocínio, teria repassado as parcelas para uma empresa fantasma. O inquérito policial indica que o dinheiro teria sido usado para quitar dívidas políticas e enriquecimento dos envolvidos, passando por empresas ligadas ao primeiro comando da capital. Só coisa leve. Lembrando de novo, a gente está falando do Corinthians, um time de futebol. Os empresários Vitor Henrique e Shimada e Ulisses de Souza Jorge, sócios de empresas que teriam se beneficiado da lavagem de dinheiro, também foram acusados. Todos terão que apresentar uma defesa. O processo segue em sigilo por envolver operações bancárias e fiscais. O quarteto já havia sido denunciado pelo Ministério Público de São Paulo em 10 de julho e agora aguarda a decisão da Justiça. Além das punições criminais, os acusados podem ter que indenizar o clube em até 40 milhões de reais, segundo os promotores, que apontam caminhos tortuosos e ilegais no uso de empresas fantasmas. O relatório final do inquérito sugere a conexão de nomes próximos ao Augusto Melo com as empresas envolvidas, citando as eleições presidenciais de 2023 no Corinthians como um ponto-chave para tudo isso ter acontecido. Augusto Melo está afastado provisoriamente da presidência do Corinthians desde 26 de maio, após a votação do Conselho Deliberativo. O caso Vai de Bet foi a principal base para o seu afastamento. O seu futuro vai ser decidido no dia 9 de agosto, em Assembleia Geral com os associados. E vocês podem se preparar pela surpresa, viu? Porque será que vai continuar afastado? É tudo possível no nosso Corinthians na bagunça que está atualmente. Quero saber a opinião de vocês dessa imensa palhaçada. E lembrando, a gente está falando de um clube de futebol, mas parece notícia do Cidade Alerta. Agora, para o clima não ficar tão pesado, vamos falar de coisa boa? O Corinthians está perto de um acerto muito importante. O clube avançou nas tratativas para a renovação contratual do lateral esquerdo Matheus Bidu. A diretoria alvinegra e os jogadores estão nos detalhes finais para entender e estender o contrato do atleta. A informação inicial foi do jornalista Luiz Fabiani, da Bandeirantes. A negociação
para estender o contrato, que deve ser válido por mais 3 temporadas, já tinha sido intensificada em março. Apesar das mudanças na diretoria e toda essa bagunça que a gente está vendo, as conversas ganharam força nos últimos dias e o clube está otimista pela renovação. O próprio jogador Matheus Bidu já tinha comentado sobre as negociações em julho, afirmando que estava conversando internamente com o clube. Ele também começou o ano revezando a titularidade com o Hugo, né? Perdeu espaço com a chegada do Fabrizio Anguilleri, mas se firmou como titular de Dorival Júnior depois da queda de rendimento do argentino. O Corinthians tem 20% dos direitos econômicos de Matheus Bidu, um percentual adquirido junto ao Guarani por 1,65 milhões de reais. Em 2023, o clube quase teve que comprar mais 50% dos direitos do jogador devido a uma cláusula contratual, mas escapou da obrigação porque o atleta não atingiu as metas estipuladas. Se a renovação com o Matheus Bidu for confirmada, o Corinthians vai resolver a primeira de 5 pendências contratuais envolvendo jogadores do elenco profissional que tem vínculo se encerrando agora, em 2025. Além do lateral esquerdo, Thales Magno, Romero, Gustavo Henrique, Fabrizio Anguilleri e Maicon também têm contratos só até o fim desse ano. E são nomes importantes para a gente. Quero saber a opinião de vocês sobre isso. Enquanto, claro, convido você, se você está assistindo esse corte, de você assistir o nosso programa completo, porque essa notícia separada só nesse vídeo é um corte, então você pode ir no canal e assistir o programa completo com todas as notícias. Bora para a terceira notícia de hoje. E o Duílio, hein? O Duílio é o nosso velho Tadala, o tiozão Tadala. Olha só, que palhaçada, hein? O Duílio gastou mais de 80 mil reais em 40 dias com dinheiro do clube. E o relatório é chocante e eu falo para vocês todos os detalhes agora. Um relatório bombástico aponta gastos pessoais de mais de 80 mil reais em menos de 40 dias na gestão do Duílio Monteiro Alves, ex-presidente do Corinthians entre 2021 e 2023. A matéria, publicada pelo GE. Globo, revela um relatório de despesas com notas e cupons fiscais chocantes. Os registros, datados de 26 de setembro a 31 de outubro de 2023, um período de 36 dias, para ser mais exata, mostram 176 compras, totalizando R$ 86.524. Os gastos variam de itens cotidianos, como cigarro e cerveja, sim, cigarro e cerveja, e despesas mais elevadas como diárias de hotéis de luxo e compra de vinhos, usando o cartão do Timão. Dá para acreditar nisso? A autenticidade dos documentos foi confirmada pelo GE. Globo via Secretaria da Fazenda. Então não tem como discutir. Apesar disso, o Duílio nega que esses valores são reais. O relatório foi assinado por Denilson Grillo, motorista de Duílio, que, por sua vez, afirma não reconhecer a planilha nem a assinatura. No entanto, o GE. Globo encontrou a mesma assinatura em outro documento do ex-funcionário. Olha só que curioso. O relatório ainda informa que 80 mil foram adiantados ao presidente em espécie, divididos em 3 vezes de 30 mil em 2 de outubro, que daí, na verdade, né, é quebrado, né, porque 3 vezes 30 é 90. E 20 mil no dia 16 e 30 mil no dia 30. Denilson Grillo ainda teria direito a um reembolso de R$ 6.524. Mesmo com ressalvas do Conselho Fiscal e do Conselho de Orientação, as contas de 2023 de Duílio foram aprovadas pelo Conselho Deliberativo do Corinthians. A culpa não é de um só, cara. A culpa é de todos os palhaços que estão juntos internamente no Corinthians. Duílio chamou os documentos de falsos e manipulados, afirmando que apresentará uma notícia-crime
a polícia. Ele alega que os documentos foram divulgados com motivações políticas para comprometer sua imagem e a estabilidade do Corinthians. O maior montante de gastos, mais de 57 mil reais, sabe com o que foi? Com alimentação. Você consegue gastar em 40 dias 57 mil reais de alimentação? Eu não consigo. E incluindo Oliveira Mini Mercado entre as notas de serviço de buffet, mas cujo endereço é uma residência no Jardim Ângela. Outros R$ 13.841 foram para transporte e R$ 14.800 para outros itens, incluindo produtos como aparelhos de barbear, remédios e até um animal de pelúcia sem relação direta com o clube, e também remédio para disfunção erétil. De novo, parece que a gente não consegue falar do Corinthians e falar de futebol. Tá cada vez mais difícil. Que grande palhaçada. Bom, essa é a notícia. Se você está assistindo o corte, assiste também o meu programa completinho aqui no YouTube. Se inscreve, dá uma moral, comenta aqui o que você acha de tudo isso. Bora conversar nos comentários. Até daqui a pouco com mais e mais notícias do Timão. A gente se vê. Eu sou Marina Lemos. Beijinho, beijinho. Até a próxima.